Para alguns, os maçons se reúnem em poderosas, sinistras e até perigosas irmandades secretas e praticam cumprimentos e rituais obscuros. Que assim seja. Para outros, os benefícios da maçonaria podem ser encontrados desde a formação dos estados latino-americanos. O que são? O que fazem? Para que se reúnem? Por que os rituais? Qual é o segredo da maçonaria? Qual é o segredo da maçonaria? Qual é o segredo da Qual é o maçonaria? segredo da maçonaria? Qual é o segredo da maçonaria? Qual é? Isso faz parte do segredo. Qual é o segredo da maçonaria? Quem são os maçons? O que fazem? Para que se reúnem? Por que os rituais? E pela primeira vez na sua história, ela abre suas portas. O que existe? E o que acontece por trás destas portas? Maçonaria, rituais secretos. A maçonaria está cercada de lendas, mitos e mistérios. Quais são os segredos que ela oculta? O caminho para quem quiser desvendá-los deverá começar num lugar pequeno, geralmente localizado no subsolo. Assim começa a iniciação de um maçom. Com os olhos vendados, o futuro iniciado é conduzido a uma sala isolada, úmida e escura, onde poucos têm acesso. Essa é a Câmara das Reflexões. E é a porta de entrada aos mistérios da maçonaria. São mistérios que os maçons ocultam dos que eles chamam de profanos e que apenas podem ser revelados se preservarem a sua identidade. Quem pretende ser iniciado deve passar a noite ali, apenas com uma vela, sal e água, e refletir sobre sua própria morte, sua finitude e sobre a infinitude do universo. Cada elemento presente na câmara ou gabinete de reflexão busca conscientizar o futuro iniciado da mudança que ele deverá realizar em sua vida, se deseja se tornar um maçom. A vela significa a luz interior que procura. Todos os elementos presentes possuem um significado alquímico, que simbolizam o autoconhecimento e o poder da transformação. O copo com água, o pão, o sal, o mercúrio e o enxofre. Nesta pequena sala também está presente a caveira, símbolo da morte. O homem profano deve morrer para renascer como maçom. E ele deve se perguntar: o que deixa? Qual é o seu testamento se hoje fosse seu último dia de vida? Com esse tipo de experiência, o que eles pretendem é que o maçom abra sua mente e perceba sua pequenez, mas também toda a sua perfeição. Isso é o que define a iniciação. Você está em um estado e passa a outro, de uma maneira importante. Parece que não, mas isso te transforma. E um dia você percebe que não é mais o mesmo que quando chegou aqui. Num lugar como este, há mais de 40 anos, Manuel Jiménez Guzmán começou a sua vida de maçom e hoje ocupa o mais alto cargo dentro da maçonaria mexicana. Ele lembra do ritual como uma prova pessoal. Reconhecer a mim mesmo e pôr à prova a minha capacidade, o meu valor pessoal, a minha integridade e a minha capacidade de resolver o que a maçonaria manifesta na iniciação. Um ritual de iniciação que o grande mestre da maçonaria argentina, Jorge Clavero, também viveu. A pessoa senta numa sala e pedem que escreva o que ela sente e então a pessoa escreve o que está sentindo, o porquê do ingresso e o que espera da instituição que vai te acolher, etc. O ingresso na maçonaria é voluntário
O candidato deve ser apresentado por um maçom e ser entrevistado. E depois que a sua admissão é aprovada pelos demais irmãos, o candidato deve estar disposto a transformar a sua forma de viver e de enxergar o mundo. O Vitriol é um acróstico latino e significa: visite o centro da terra. Retificando-te, encontrarás a pedra oculta. Na câmara de reflexão, o iniciado tem a oportunidade de se arrepender e refletir sobre estas palavras. Se tens medo ou hesitas, abandona este recinto. Se és fraco ou não tens força de vontade, retira-te, ainda há tempo. E se decidir seguir, ele deve se comprometer a guardar um conhecimento secreto, ainda que nas piores condições. Esses mistérios são transmitidos através de rituais. Rituais que permaneceram por séculos nas sombras, ocultos em templos, escondidos do olhar do resto do mundo. Como este local, situado no coração de Buenos Aires, onde hoje é a Casa de Cultura do governo da cidade e onde antes funcionou a redação de um jornal. Ali podem ser encontrados uma série de símbolos maçônicos e uma sala misteriosa. A sala de esgrima, assim era conhecida, ela não está, por exemplo, na planta do edifício. Esse lugar não existe. Não está na planta. Era muito estranho que, depois de jantar, os cavalheiros subissem todos vestidos de preto, com suas espadas para praticar esgrima ali. Andrea Romandetti é especialista em simbologia e foi quem descobriu este lugar. É extremamente inacessível. Você sobe por uma escada caracol. Primeiro, essa escada é um símbolo de ascensão. Eu posso garantir que quando a gente sobe, cansa, e cansa mesmo. Romandetti acredita que o local era um templo maçônico. E para entrar, tem uma portinha bem pequena, onde você tem que se agachar. Bem, aqui estamos na sala de esgrima, que foi um templo maçônico. Originalmente foi pintada de azul. As lojas eram pintadas de azul ou de vermelho. Ela era totalmente silenciosa. Não tinha luz, nem banheiros. O que levava os maçons a se esconder tanto? Que segredos escondiam? Estes são os mistérios que são revelados ao iniciado. Saindo da câmara de reflexão, começa a próxima etapa da iniciação. Sempre de olhos vendados, o iniciado chega pela primeira vez ao templo. Quando tiramos a venda, estamos ali, onde vemos a magnificência do templo e vemos os irmãos que nos recebem na loja. Mas antes de retirar a venda, durante a cerimônia, o iniciado é submetido a uma série de testes físicos e intelectuais. Alguns deles implicam em demonstrar que ali ele terá que abandonar as convicções que tinha e deixar claro que a decisão que terá que tomar não é uma decisão fácil, é um momento de muita reflexão. Para isso, na Argentina, são utilizadas estas estranhas cadeiras ou camas. Durante toda a cerimônia, o iniciado está vendado e escuta e sente as provas sem poder vê-las. Com esses exercícios físicos e mentais, é possível ver qual é a resposta da pessoa que pretende ingressar. São feitos uns testes que são definitivos para todos nós. E o melhor de tudo é enfrentá-los. Porque é o que permeia e ensina. E faz você amadurecer dentro da maçonaria no sentido que você começa do zero. E a partir da primeira iniciação, começa um caminho que pode chegar até 33 graus. Cada grau possui o que os maçons chamam de mito fundacional, que lhe dá sentido. Cada cerimônia é um ritual de passagem com ensinamentos distintos. Na América Latina, há dezenas de milhares de maçons organizados em distintas lojas e organizadas em distintos rituais ou vertentes. Algumas de origem local, como o rito nacional mexicano, e outras cujas jurisdições podem ser encontradas em organismos maçônicos europeus, principalmente franceses e ingleses. Atualmente, o rito mais praticado é o chamado escocês antigo e aceito. Do ponto de vista administrativo,
A grande loja dirige os graus de 1 a 3, denominados simbolismos, são os graus simbólicos. E nós do Supremo Conselho dirigimos os graus 4 ao 33, que são os chamados filosóficos ou escocistas. No processo com 33 degraus, o maçom vai incorporando gradualmente seus conhecimentos. Uma das primeiras coisas que o iniciado aprende são os sinais e cumprimentos que os maçons utilizam para se reconhecer secretamente. O que os maçons chamam de toque ou tocamento, um cumprimento que, de acordo com a posição dos dedos, representa uma hierarquia ou outra. Por exemplo, o toque para o grau de aprendiz, ou seja, o primeiro grau da maçonaria, implica pressionar com o polegar direito a primeira falange do dedo indicador do outro. A maçonaria adotou este sistema para passar um pouco mais despercebido e reconhecer os outros irmãos sem que outros percebam isso. Porque quem não está dentro desse trabalho não pode entender o que acontece entre os irmãos. Duas pessoas que nunca se viram na vida e pelo fato de descobrirem que são irmãos, nasce instantaneamente o amor entre essas pessoas. Uma língua universal. Apesar de não falarmos a língua de um país, com ela podemos nos identificar. São cumprimentos, são palavras. Esse procedimento é chamado de retejamento num determinado momento, para saber se é ou não um irmão. Há um para cada grau. E cada grau possui suas inalteráveis formas de reconhecimento. E, obviamente, apenas pode possuí-las um franco-maçom. Nós não podemos revelá-las. A maçonaria, obviamente, em seus rituais, penaliza com a morte um traidor. Hoje é mais uma questão que ficou no papel e não se traduz à realidade. Mas no passado, obviamente, essas circunstâncias eram mais fundamentais. Que segredos os maçons guardam? As respostas ocultas estarão dentro de seus templos? O mistério perdura nos séculos e somente é revelado aos iniciados na maçonaria. Para entrar no templo, é necessário conhecer as senhas e os sinais. Ao passar pela porta do recinto, o aprendiz se identifica desta forma. Há formas de poder ingressar por grau. E se isso não for feito adequadamente, não é possível entrar. Pela primeira vez na América Latina, um profano entra nesses templos para conhecer alguns dos ritos sagrados. Pela primeira vez na história, ela abre suas portas para mostrar para o mundo. Nestes templos, a portas fechadas, os maçons realizam o que chamam de tenidas, ou seja, reuniões privadas para a prática de rituais ou para a discussão de assuntos através de uma liturgia que os ordena. Irmão primeiro vigilante, quais são os deveres de um franco-maçom? Combater o vício e praticar a virtude. Neste local, tudo tem uma razão de ser. Como e qual direção seguir, os gestos e sinais, onde cada um se localiza, o que deve ser dito e o que não deve ser dito. Os que estão sentados nas laterais falam primeiro. Os que têm mais experiência e estão sentados à cabeceira, no oriente, como nós chamamos, são os que falam no final. E ali, através do simbolismo, que é o nosso método de trabalho, de educação maçônica, vamos abordando diferentes temas. Irmão segundo vigilante, o que a maçonaria combate? A ignorância, a superstição e a tirania. Maçons se reúnem regularmente e também celebram rituais ou tenidas especiais, tanto abertas como fechadas, para diversos assuntos. Desde celebrar iniciações até cerimônias de reconhecimento conjugal ou rituais que giram em torno à morte. Irmãos, venham. Vossos irmãos vos esperam. Estas reuniões fúnebres são em memória dos maçons mortos. E como todos os seus rituais estão carregados de simbolismo, a cerimônia inclui mel, leite e vinho, que são despejados num caixão para simbolizar as 3 etapas da vida. O mel é a pureza e a inocência da infância.
o leite a força e a vitalidade da fase adulta, e o vinho representa os prazeres da vida e a sabedoria da velhice. O número 3 é o número maçom, presente em todo o seu simbolismo. Os irmãos dão 3 voltas em torno do caixão e com o machado um deles bate 3 vezes. Esses 3 golpes misteriosos, de intensidade variável, simbolizam as 3 fases na vida de um homem: o nascimento, a idade adulta e o último suspiro. São rituais que têm perdurado durante séculos e que são praticados no mundo inteiro. A maçonaria chegou ao México no final do século XVIII e hoje conta com dezenas de milhares de membros. O maçom é um homem disciplinado. Aqui falamos somente quando temos que falar. Os maçons procuram dominar a palavra e também suas emoções para tentar se superar, seguindo as regras da sua instituição. Ela quer que todos e cada um dos que pertencem a ela sejam seres pensantes, que raciocinem, que analisem, que tenham a possibilidade de emitir seus próprios julgamentos. Declaramos abertos os trabalhos na reunião branca. Podem sentar. Que habilidades devem adornar um maçom, querida irmã segundo vigilante? Sabedoria, força e união, venerável mestre. A maçonaria se traduz no conhecimento. Isso é a maçonaria. No centro do templo maçônico encontra-se o chamado Ara, onde se encontram 3 velas, a Bíblia e, em cima de tudo, o esquadro e o compasso, símbolo maçônico por excelência, que representa as ferramentas de trabalho dos primeiros maçons. É obrigação do maçom estudar o que vocês estão vendo aqui, o universo e seus símbolos, e a interpretação da cultura, da política, da filosofia, das ciências exatas e da ciência e da tecnologia. Os maçons de cada século deixaram nas cidades seus sinais e símbolos, que apenas são interpretados por aqueles que podem reconhecê-los. No centro da cidade do México, encontra-se o Palácio Nacional, e poucos dos que passam por ali percebem a presença do esquadro e do compasso. No teto do que foi o Congresso mexicano, encontra-se o triângulo com o olho, símbolo que para os maçons representa o grande arquiteto do universo. Em outros casos, não apenas vemos sinais maçônicos dispersos, mas o que poderia ser uma cidade inteira baseada em seus simbolismos. Como é o caso da cidade de La Plata, na Argentina. La Plata tem uma antiga relação com a maçonaria ao ponto de ser fundadora. Todos os fundadores e os arquitetos que a projetaram, os urbanistas que a desenvolveram e as mãos que fizeram isso possível, todos eram maçons. Para visualizar melhor a presença do esquadro, que aqui apenas aparece sombreado, aqui realmente temos o esquadro. Dobre este esquadro e vamos encontrar um compasso. O compasso tem o seu vértice numa praça. Esta é a ponta do compasso, o ângulo de um compasso, e esta é a corrente espalhada aqui. É um símbolo maçônico. E cada elo representa um dos maçons espalhados pela face da Terra. Devemos dizer que nos registros da época, em particular nos registros do Departamento de Engenheiros, que foi o órgão técnico encarregado de projetar a cidade, não aparecem, é claro, referências deste tipo de questões. Mas até que ponto a influência maçônica forjou a América Latina tal como a conhecemos hoje? Benito Juárez, um dos mais importantes personagens da história do México, era maçom. A lembrança da sua iniciação maçônica está presente no Palácio Nacional do México. Benito Juárez significa independência e identidade para todos nós. Sem dúvida, ele é o maçom mais distinto que houve no país. E honrar Juárez na vida cotidiana, no comportamento cotidiano e na defesa e salvaguarda da República Laica, da República Soberana e da República. Viva Juárez! Viva!
Se todos esses líderes da emancipação americana não tivessem tido o apoio da maçonaria, eles não teriam conseguido lutar contra esse poder totalmente concentrado do absolutismo monárquico. Os grandes homens da história, como San Martín, estavam imbuídos pelos valores de liberdade, igualdade e fraternidade. Tivemos membros como San Martín, Miranda, o próprio Bolívar. Não há registros em instituições maçônicas, mas muitos deles foram membros do que conhecemos como Loja Lautaro, ou Sociedade de Americanos ou Cavalheiros Racionais. Mas esse tipo de organização é o que nós denominamos de sociedades paramaçônicas, que tomam a forma da maçonaria, mas não são maçonaria no sentido de que não estão registradas em nenhuma obediência maçônica existente. O fato é que muitos maçons têm estado vinculados à vida política de seus países, moldando sociedades de acordo às suas ideias. No Uruguai, a maçonaria marcou a vida cultural, política e social. Um país que eu diria que é bastante maçônico, no sentido de como tem permeado as instituições, toda a sociedade e até mesmo as instituições de ensino público do país. O uruguaio é um cara muito maçom, sem querer ser e sem saber disso. Influenciado pela maçonaria, o Estado uruguaio se separou da igreja no início do século XX, e a educação é a laica desde o século XIX. No pequeno país rioplatense, encontramos até igrejas com símbolos maçônicos. A antessala e as salas dos deputados e senadores do Palácio Legislativo são chamados de Salão dos Passos Perdidos, como as antessalas dos templos maçônicos. A Praça da Matriz da capital possui uma série de símbolos maçônicos na sua fonte central. Tal como ocorreu no Uruguai, a maçonaria também tem permeado as classes políticas de outros países latino-americanos. Muito bem, nós já abordamos os assuntos mais importantes da Loja do Vale do México. A maçonaria mexicana sempre esteve vinculada com a política durante todo o século XIX e boa parte do XX. Os maçons eram membros da classe política e muitos deles decidiram se basear na estrutura maçônica para obter benefícios políticos. Os maçons dominavam o México. Aqui no México não podia haver um político de alto nível que não fosse maçom. Pelo menos as evidências que eles iam deixando nas ruas e lugares era assim. Os maçons escolhiam e tiravam os governantes, que mexiam os pauzinhos secretos do México a seu favor. A Argentina já teve 7 presidentes e 14 vice-presidentes. E também, é claro, ministros, secretários de Estado, deputados, senadores, etc. Já tivemos participação decisiva em muitos processos democráticos na Argentina e estamos atuando agora. Alguns maçons chegam a afirmar que já tiveram influência no esporte. O pai do futebol na Argentina era o venerável, o presidente da loja Excelsior, chamado Alexander Watson Hutto. Uma influência que pode ter alcançado um dos times de futebol mais famosos do mundo. O River foi criado pela loja Liberi Pensatori, que eram italianos garibaldinos. A própria camisa do River proporciona outro elemento no qual se apoiam alguns maçons para validar a sua versão. Pedro Martínez, influenciado por suas ideias maçônicas e sabendo que na Escócia os grandes mestres usavam uma faixa, teria sido então quem sugeriu a inclusão dessa faixa na camisa imortalizada ao longo da história do River. Entretanto, esta não é a história oficial do Clube Atlético River Plate da Argentina. Não houve fundador do clube que tivesse citado nunca este tema da maçonaria em nenhum de seus aspectos. Se houve, eles levaram para outra vida. Em outro âmbito, como o artístico, figuras importantes também têm sido associadas com a maçonaria. Aqui temos a ata de iniciação de Mário Moreno, o Cantinflas. De acordo com este documento, o ator e cineasta Mário Moreno foi maçom e trabalhou neste mesmo templo onde hoje maçons mexicanos se reúnem. Mário Moreno, o Cantinflas, é um ícone justamente do cinema mexicano. E algumas de suas facetas, sua linguagem,
sua vestimenta, muitas vezes são tiradas da dinâmica de como os iniciados começam a fazer parte da instituição. Mas enquanto a maçonaria se orgulha de seu impacto positivo na política, na cultura e na sociedade, também há pessoas que se aproveitaram disso para seus próprios propósitos. Em meados dos anos 70 do século XX, na Itália, uma loja chamada Propaganda Due, de origem maçônica, mas expulsa pela maçonaria, foi comandada por Lício Gelli. Gelli usou o secretismo da maçonaria para construir uma rede própria de poder, que transformou a loja Propaganda Due em um dos sistemas secretos de poder mais impressionantes do século XX. E da Itália, a loja Propaganda Due chegou à América do Sul, especialmente Argentina e Uruguai, onde ditadores militares governavam naquela época e com os quais concretizaram negócios. Durante o golpe de Estado de 1976, Roberto Viola, o general Viola, que foi um dos ditadores que comandou a Argentina, assina um acordo onde Gelli se compromete a trabalhar pela ditadura em troca de negócios que a ditadura facilitaria, como a venda de armas ou interferência no sistema bancário, tanto em Buenos Aires como no Uruguai. A maçonaria nega um envolvimento nas ações de Lício Gelli e da Propaganda Due. Usaram a maçonaria, a estrutura que ela tinha, para fazer uma organização mafiosa. A maçonaria em si não teve nada a ver com isso. A maçonaria permite que seus membros tenham uma rede de contatos como a que Gelli usou para seus propósitos pessoais. A mesma que muitos deles usam para ter sucesso em suas vidas pessoais. Os maçons estão em todos os lugares, em todos os partidos, em todas as universidades, públicas e particulares, em todas as associações. Se você ouvir a música de Mozart, como a flauta mágica, é uma iniciação maçônica. Se você ler literatura, Alexandre Dumas, em Memórias de um Médico, você está lendo a iniciação maçônica. Não se trata apenas de ter uma rede de contatos e se superar como pessoa. Ao fazer parte da Irmandade, os maçons se comprometem a se ajudar entre si com sinais e palavras-chave de auxílio, que todos eles conhecem. Os próprios meios inalteráveis de reconhecimento também têm palavras de auxílio. E, nesse sentido, o maçom que tiver a possibilidade de ajudar tem a visão de fazê-lo na proporção das suas possibilidades e conhecimento. É, ao mesmo tempo, uma irmandade, na qual seus membros se outorgam apoio, apoiam as suas viúvas, os filhos, e funciona como um intermediário, em muitos casos, entre o Estado e os membros da sociedade. Mas até que ponto pode chegar um maçom contando com a ajuda de seus irmãos? A maioria dos presidentes mexicanos desde a independência, por mais de meio século, têm sido maçons. A maçonaria é uma sociedade iniciática que mantém seus ritos e cerimônias em segredo, abertas apenas para aqueles que decidem pertencer à organização. Para entrar em seus templos durante os rituais privados, é necessário que tenha realizado antes um rito jamais revelado, a iniciação. Porém, quem consegue ingressar, descobre ali uma longa série de símbolos que deverá estudar em seu caminho para o grau 33. Um símbolo sempre presente nos templos maçônicos é o olho do chamado Grande Arquiteto do Universo. A maçonaria, dentro do livre pensamento, entende que o universo não poderia ter sido formado por um acaso ou por acidente, mas que realmente existe uma causa principal, que tem um plano, um grande arquiteto. O que é o grande arquiteto do universo? É uma interpretação de cada um em particular. Qualquer que seja o seu nome. Cristo, Krishna, Buda, Maomé, ciência. E segundo os maçons, exatamente essa tolerância religiosa e a luta pela laicidade no Estado, na educação e na sociedade em geral, é o que tem levado a maçonaria a enfrentar o seu principal rival, a Igreja Católica. A Igreja Católica rejeitou a maçonaria praticamente desde suas origens, desde 1738,
é promulgada uma bula papal contra a maçonaria. Ela estava proibida não só como um crime, mas como uma heresia, como uma afronta à fé católica. Historicamente, a maçonaria e a Igreja Católica tiveram uma série de enfrentamentos e desencontros que resultou, inclusive, na excomunhão. A Igreja Católica sempre interveio para perseguir os maçons. Muitos deles foram sacrificados nas fogueiras da Santa Inquisição. O problema de falar da maçonaria é que algumas vezes ela faria vítimas. O problema é que enquanto apenas dizem essas coisas, mas ninguém prova, a coisa para por aí. O importante é onde estão as provas. A maçonaria, enquanto sociedade secreta, vai contra a Igreja e os princípios do Evangelho. Essa seria uma contradição. Ser maçom e também ser católico. Entretanto, sempre houve membros do clero católico que eram maçons. Embora seja muito mais drástica a postura antimaçônica da Igreja Católica do que a postura anticlerical da maçonaria mexicana. Apesar da perseguição da Igreja, que os obrigou a permanecer escondidos durante muitos períodos da história, os maçons conseguiram manter vivos os rituais e a simbologia através dos séculos. Na entrada dos templos, vemos as duas colunas que imitam as do templo do rei Salomão. E quando o iniciado passa por elas, revive o parto por entre as pernas da mãe para representar o novo nascimento como maçom. O pé das colunas em pedra bruta é o que simboliza o aprendiz maçom. E a pedra polida, portanto, é o maçom que já domina os segredos e rituais. Diante das colunas com direção ao leste, encontra-se o lugar onde estão as autoridades da loja. O lugar é chamado de o Oriente. Os símbolos maçônicos salientam a necessidade de que os irmãos permaneçam unidos. É assim como os maçons chamam uns aos outros, irmãos. E a corrente que sempre está presente nos templos e também em muitos túmulos de maçons simboliza o dever que os irmãos têm de ficar juntos. E a união entre os maçons é lembrada em alguns de seus rituais. Queridos irmãos, vamos realizar a corrente de união e com isso encerraremos nossos trabalhos. Grão-mestre, por que nossa corrente está quebrada? Está quebrada por nossos vícios e imperfeições. E o que devemos fazer? Cavar um poço sem fundo para os vícios e levantar templos à virtude. Então, com esse compromisso e conscientes do que cada um de nós tem expressado, pedimos, irmão mestre de cerimônia, fechar esta corrente e nos conduzir nesta corrente de união. Vamos nos despedir da nossa corrente de união com as palavras sacramentais ditas por 3 vezes 3. Saúde, força e união, um por todos e todos por um. Saúde, força e união! Saúde, força e união! Saúde, força e união! Um por todos, todos por um! Um por todos, todos por um! Um por todos, todos por um! Que assim seja! Eles ganham a vida destruindo coisas. E no meio dos escombros, eles acabam encontrando grandes negócios. Demolidores, hoje, 6 da tarde, no Nat Geo. Citroën C4 Lounge, o melhor sedã no comparativo da revista 4 Rodas, o melhor sedã no comparativo da revista Carro, eleito o melhor carro nacional pela Car Magazine. É o sedã mais premiado de 2013. Com ele, você está sempre nos melhores lugares. Novo Citroën C4 Lounge. Conforto sem limites. Citroën Creative Technology. O meio de transporte mais seguro nem sempre é tão seguro assim. As causas... Quando a hélice se soltou, eu pensei, santo Deus, isso vai nos matar. As investigações
E os depoimentos de quem sobreviveu aos maiores acidentes aéreos da história. Legal! Eu acho que chegamos. Mayday. Desastres aéreos. Terça, a partir das 7 da noite, no Nat Geo. Pessoal, o gringo tá chegando! Hi, good morning. Quase todo mundo tem medo de falar inglês. Excuse me, where is Mr. Silva's room, please? Oh, I'll take you there. Hi, I'm Clara. Venha para EF English Town e fale inglês com confiança. Aprenda com professores nativos, aulas de conversação e acesso online 24 horas. Ligue 0800 718 7800. englishtown.com.br. Inglês onde você quiser, quando você quiser. O melhor de 2 canais no novo Fox Live. Luta de gigantes valendo cinturão. Eles estão aqui para brigar. Começa o desafio! Brigar com a comida. Mergulhem, misturem, esfaguem, mas não parem. Os desafios gastronômicos de Adam Richman. Vida longa ao rei! Man vs Food Nation. A partir de janeiro, no novo Fox Live. No mundo selvagem, impera a lei do mais forte. E invadir um território pode ser uma verdadeira sentença de morte. Eu vi uma grande sombra cinzenta. Prepare-se para viver momentos dramáticos, testemunhar combates impressionantes. Ataques Selvagens. Veja os 5 melhores programas já exibidos sobre este assunto no Top Nat Geo. Hoje, a partir das 9h15 da noite. Outro símbolo presente em todos os templos maçônicos é o tabuleiro, um piso quadriculado em branco e preto, que significa que, para estar unido, é necessário que o maçom conviva com aquele que pensa ou que é diferente. Isso parece uma contradição com o fato de que a maçonaria não aceita formalmente a participação das mulheres nos templos do rito escocês antigo e aceito. A maçonaria é dos homens porque nasceu em 1717 e a mulher apenas se dedicava à casa. Ela não existia, não tinha direitos civis nem políticos. Então foi criada como uma sociedade de homens e com o tempo tornou-se uma tradição. Porém, desde fins do século XIX, as maçonas latino-americanas tentam ser reconhecidas e aceitas como iguais. Se a maçonaria nos diz que temos que ser pessoas livres e de bons costumes, então isso vale também para homens e mulheres. A diferença está principalmente na parte energética, porque a energia feminina é diferente da energia masculina. É mais mística. Por natureza, somos mães. Por natureza, somos educadoras. O que impede o ingresso formal das mulheres é um landmark, ou seja, é uma das regras fundamentais da maçonaria. Existe um landmark, uma lei do rito escocês antigo e aceito, o número 18, que diz categoricamente que as mulheres não devem estar na maçonaria. E essas regras escritas possuem uma peculiaridade. Um dos artigos proíbe que eles sejam modificados. Ninguém pode discutir que existimos. Ninguém pode negar que trabalhamos tão seriamente quanto o masculino. E ninguém pode negar à mulher o direito de poder trabalhar maçonicamente. E assim, as mulheres maçons latino-americanas vão ganhando terreno pouco a pouco. Mulheres de vários países da América do Sul se reúnem pela primeira vez no Grande Templo Masculino de Buenos Aires para festejar o 10º aniversário da Grande Loja Feminina da Argentina. Elas passaram pelos mesmos rituais de iniciação que os homens. Porque a união de todas as mulheres vai tornar isso possível, queridas irmãs. Que a maçonaria transforme o mundo. Saúde. Saúde. Força. Força. E união. E união. Isso mesmo. No México, as líderes das grandes lojas femininas conseguem entrar pela primeira vez no templo dos graus mais altos da maçonaria masculina, o chamado Grande Consistório de Grau 33.
Embora, ao contrário dos homens, não tenham permissão para trajar ali suas vestimentas maçônicas, elas foram pela primeira vez chamadas de irmãs pelo grande comendador. Estas palavras primeiro começam com a minha gratidão às irmãs e aos irmãos no dia de hoje. Foi a primeira vez e acho que isso é importante para eles e para nós, não? Porque parece que não, mas vai haver um futuro onde nós vamos poder nos unir todos juntos. Em termos gerais, o papel da mulher tem sido sempre relegado na maçonaria. E a maçonaria que permite o acesso de mulheres perde o reconhecimento internacional. Portanto, muitos maçons, embora quisessem aceitar mulheres, preferem evitar os conflitos com as organizações maçônicas internacionais e não incluem as mulheres em seus grupos. Tanto mulheres como homens compartilham a necessidade de manter certos aspectos dos rituais maçônicos em absoluto sigilo. Então eu nunca vou poder abrir as portas do meu templo para que assistam a uma reunião ou uma iniciação ou a uma cerimônia. Porque isso é parte da maçonaria. É o segredo maçônico. Por que o segredo? O que leva os maçons a mantê-lo? Durante séculos, os maçons têm permanecido ocultos, protegendo uma tradição que conservam desde a Idade Média. Um segredo que transmitem através de experiências de vida, nas iniciações e nas reuniões. Ao expressar nossos juramentos, expressamos também a discrição que devemos guardar para isto. Hoje temos aspectos disciplinares e leis criminais para, obviamente, poder controlar qualquer tipo de exposição de segredos da maçonaria e, obviamente, resultará na expulsão para sempre da ordem. Rituais têm um poder transformador, o que nós tão sagradamente resguardamos dos olhos dos profanos. Esse segredo é inviolável. Segundo os maçons, embora quisessem ou fossem obrigados a fazer isso, seria muito difícil revelar esses segredos. É muito difícil poder contar algo vivencial. É difícil contar a um profano e é difícil contar a um irmão. É quase como se eu pedisse para você relatar o amor que sente pelos seus filhos. O conhecimento adquirido dentro da ordem maçônica é um conhecimento pessoal, vivencial, que deriva da interação com outros membros e da ritualidade, e que apenas vivendo podemos adquirir. O conhecimento nasceu com os maçons originais na Idade Média, mas essa era uma organização diferente da atual. O que era chamado de maçonaria operativa eram as confrarias de construtores, as confrarias de pedreiros, arquitetos, todas as pessoas que se dedicavam à arte da construção. A palavra maçom vem do francês e significa pedreiro ou operário. Eles estavam encarregados de construir palácios, igrejas, castelos e pontes. E para isso, transmitiam os segredos da construção de um maçom para o outro. Durante o século XVII, ela vai se transformando, vai aceitando membros que não fazem parte da arte da construção. E são os filósofos, políticos, médicos, químicos, e começam a utilizar o espaço, a estrutura do que era uma confraria para gerar uma sociedade de pensamento, uma sociedade de ideias. Mas o vínculo com os maçons originais nunca se perdeu. Simbolicamente recebemos as ferramentas. E essas ferramentas são muito parecidas aos instrumentos que os pedreiros utilizam. Com essas ferramentas, nós temos que construir o templo da virtude que a instituição exige. Assim, o segredo da construção dá lugar a um mais complexo.
O que supostamente está por trás dessas origens é esse segredo que os maçons possuem, esse conhecimento do universo, da natureza, do ser humano que vai sendo transmitido sozinho, de iniciado para iniciado e que supostamente os maçons preservam. É exatamente este segredo que faz com que a polêmica em torno da maçonaria continue viva. Há segmentos da maçonaria que são obscuros. E convivem com a sua parte mais positiva e que não quer ter nada a ver com essa vertente. Eles foram acusados de muitíssimas coisas, e de conspirações e de toda essa questão. Há muitos mitos e questões de maçons, de sua forma de comunicação, de sua forma de governar, de sua forma de levar a direção do mundo, é o que dizem. Muito além de mitos e teorias da conspiração, é inegável que a maçonaria tem sido um elemento-chave na história das sociedades latino-americanas. E, como tal, tem sido sempre não o motor da história, mas uma ferramenta com a qual a maior parte dos políticos, sobretudo os liberais ou os radicais, tem recorrido para consolidar seus projetos políticos. E os maçons garantem que também tem sido uma ferramenta de desenvolvimento pessoal para cada um deles. O meu caráter, a minha forma de pensar, de agir, não pode ser explicado sem pertencer à maçonaria. Eu tenho orgulho de ser maçom, porque eles me ensinaram a trabalhar livremente o meu intelecto e porque eles me ensinaram o caminho certo na vida. Eles me ensinaram a usar a razão na procura da verdade. A grande vantagem de ser maçom é ir se preparando paulatinamente, gradualmente, num caminho de sabedoria, de cultura e de filantropia. Que assim seja, comandante-chefe. Seus críticos ainda apontam falhas. Eles falam apenas uma parte. Falam de ritos de iniciação. Falam que qualquer pessoa pode ser maçom, inclusive bispos e sacerdotes. Mas, no fundo, a pergunta sempre fica: o que são? O que fazem? Para que se reúnem? Por que os rituais? As regras da maçonaria estão contra a transparência de abrir as portas de seus templos para a comunidade. De alguma forma, a maçonaria vai ter que acabar resolvendo essa contradição entre o segredo e a transparência de mostrar para a sociedade que eles são um grupo de pessoas que simplesmente querem um mundo melhor. Um por todos, todos por um! Um por todos, todos por um! Que assim seja! Enquanto a maçonaria mantiver muitos de seus rituais ocultos, impedindo que venham à luz, essas dúvidas certamente continuarão presentes em toda a sociedade. Versão Marshmallow São Paulo. Onde há muita luz, as sombras são mais profundas. Goethe. Hoje, pelo mundo inteiro, há mais de 4 milhões de pessoas envolvidas com a maçonaria. Quem são essas pessoas? Seus segredos nos fascinam. Sua descrição nos intriga. Mas as próprias lojas esqueceram de onde vieram. O maior dos seus mistérios tem permanecido oculto há séculos. Onde e como tudo começou? Quais são as verdadeiras origens da maçonaria?
O poder da maçonaria. No coração de Londres localiza-se um dos maiores templos maçônicos do mundo. Oficialmente foi nesta cidade que a maçonaria começou no início do século XVIII. Para alguns é uma sociedade secreta envolta em profundo mistério. Para outros é um grupo iniciático que promove a fraternidade entre os seres humanos. Mas para muitos, é uma rede de homens de negócios e conspiradores com interesses próprios. Os maçons cultivam o mistério, o que gera suspeita. Para o mundo dos maçons, este círculo vicioso viria a trazer sérias consequências. Isso explica por que, a partir de 1738, a maçonaria foi excomungada pelo Papa Clemente XII. Seria o início de uma longa série de condenações para os maçons e seus segredos. A maçonaria tornou-se inclusive um dos alvos preferidos dos nazistas, cuja propaganda utilizou em benefício próprio o já desgastado tema de uma conspiração judaico-maçônica que visava dominar o mundo. Este contexto de suspeitas explica por que a imagem que temos da maçonaria é tão caótica. Cavaleiros templários, Rosa-Cruzes, alquimistas e outras tradições místicas são todas usadas nas teorias comuns sobre as origens da maçonaria. Mas onde está a verdade? Vamos abrir algumas portas. Muitos acreditam que os maçons são descendentes dos Cavaleiros Templários. Criada no século XII, a Ordem do Templo acompanhava os cruzados até Jerusalém. Mas depois da perda da Terra Sagrada, os Cavaleiros Templários foram acusados de todo tipo de crime pelo Papa e pelo rei da França. Finalmente, o rei Felipe o Belo mandou prender a todos e queimá-los vivos. Desde aquela época, segundo a lenda, existe um tesouro templário que ainda não foi descoberto. Cinco séculos depois, na França, um maçom escreveu um discurso famoso até hoje no qual ele expôs pela primeira vez a teoria dos Cavaleiros Templários. Será este o homem que está na origem desta lenda? Este é o homem que eles chamavam de Chevalier Ramsay, Andrew Ramsay, que era o orador da Grande Loja da França. E ele, por ser o orador, era responsável por preparar as palestras ministradas aos maçons. Chevalier Ramsay era escocês. Ele fugiu das guerras religiosas em seu país e buscou o exílio na França. E eis a nossa história real. Eles prometeram restaurar os templos. Em 1736, ele proferiu o discurso em uma loja de Paris, quando afirmou que os maçons são descendentes dos Cavaleiros Templários. Prometeram restaurar os templos dos cristãos na Terra Santa e juraram usar sua ciência e sua riqueza para retornar a arquitetura à sua função original. E ele explica que, durante as cruzadas, esses cavaleiros tinham duas coisas a fazer. Eles tinham que construir fortes nos quais pudessem se refugiar e tinham de combater os infiéis. Em uma das mãos, eles levavam a espada. E na outra mão, eles levavam uma espátula. A partir de então, nossas lojas adotaram o nome de Lojas de São João, em todos os países. O discurso de Ramsay sobreviveu por séculos e vai permanecer na mente das pessoas por muitos anos. Mas a história que ele contou existiu apenas em sua imaginação. Jamais foram encontradas quaisquer provas de uma filiação com os Cavaleiros Templários.
O mesmo se aplica a todas as outras tradições esotéricas com as quais a maçonaria foi conectada. Depois que a maçonaria foi fundada com seus graus e rituais básicos, então claramente muitas pessoas acharam que aquilo era divertido, mas ainda procuravam por outros ramos da mitologia, além dos ensinamentos maçons. Ah, os Cavaleiros Templários, isso deve ser bacana. O Santo Graal, o que for. Eles inventaram isso. Eles se divertiram com isso, mas não há uma palavra de verdade nisso tudo. Na verdade, não há nada de original na maçonaria. Nós emprestamos elementos de muitos lugares. Nosso simbolismo foi emprestado dos construtores ao usar suas ferramentas. Nós emprestamos simbolismos religiosos. É como nós usamos isso e como interpretamos isso que os torna maçônicos. No que os maçons obtiveram muito sucesso foi em tornar os mitos e o conhecimento hermético antigo muito relevantes para a época em que estavam vivendo. A era moderna do fim do século XVII, começo do século XVIII. Eles conseguiram reunir as duas coisas, a iluminação e o misticismo, e criar uma irmandade atraente para vários tipos de indivíduos. Então, a maçonaria não veio dos Cavaleiros Templários. Assim a pergunta permanece. De onde ela veio? Ela se originou, como muitos gostariam, com o legado daqueles que construíram as catedrais? Existe um detalhe crucial que pende a favor desta teoria. As ferramentas simbólicas usadas pelos maçons, como o esquadro e o compasso, eram usadas pelos construtores das catedrais. Seriam os construtores da Idade Média os ancestrais dos maçons modernos? Se você fosse um construtor, os projetos de edifícios em pedras eram muito raros. Você precisaria viajar para trabalhar. Quando uma igreja era construída, eram necessários muitos operários e eles tinham de ir aonde estava o trabalho. Então os construtores costumavam viajar longas distâncias, não ficavam presos a uma vila ou cidade em particular. E isso parece ter dado a eles o sentimento peculiar de que eram um povo à parte. Estes construtores formaram uma corporação sólida. Durante muito tempo, eles mantiveram suas tradições e rituais próprios. O local da construção da catedral era imenso e o trabalho continuava por dezenas de anos. Na face norte do edifício, os construtores erguiam um abrigo de madeira que permanecia no local até o fim do trabalho. Eles o chamavam de loja. Toda a atividade do local centralizava-se neste lugar. Era onde eles se abrigavam da chuva, faziam as refeições, descansavam ou preparavam o trabalho para o dia seguinte. Mas a loja não era apenas um local de descanso. Quando a noite caía, os construtores deixavam as ferramentas e praticavam seus rituais, como de boas-vindas à profissão para um jovem aprendiz. Rituais que eram organizados em torno da leitura de fatos históricos lendários. Os manuscritos que eram lidos nas lojas são conhecidos como antigos encargos. O poder do nosso Pai Celestial. Amém. Amém. No 12º capítulo do Gênesis, ele conta como Abraão chegou à terra de Canaã e o Senhor apareceu para ele e disse: darei essa terra à tua descendência. Mas grande fome recaiu sobre aquela terra. Basicamente, eles levam a história e os mitos que nós considerávamos maçons até a criação, destacando sua importância, destacando que eles são descendentes de um povo de nascimento nobre, destacando que eles são os mestres da geometria e, portanto, cientistas e teóricos, além de trabalhadores. E enquanto durou a fome, ele ali permaneceu. E Abraão, de acordo com a crônica, era um homem sábio e um grande matemático, que conhecia as 7 ciências e ensinou aos egípcios a ciência da geometria. E houve outro sábio, Euclides, que foi seu escriba e aprendeu com ele. E ele deu o primeiro nome à geometria, pois tudo o que era relativo a ela antes não tinha o nome de geometria.
Os antigos encargos dos construtores da Idade Média eram tipicamente ingleses. Alguns desses textos sobreviveram ao longo dos séculos. Um deles está preservado na biblioteca da Grande Loja Unida da Inglaterra. Este é o manuscrito número 1 da Grande Loja, que é o terceiro manuscrito mais velho dos antigos encargos. Ele é um rolo com cerca de 2 metros de comprimento, com a palavra de Deus e o início da história do ofício dos construtores. Ele remonta a 1588. Eles são manuscritos bem pequenos, com alguns centímetros, pequenos panfletos. E é bem provável que eles tenham sido feitos para ser carregados pelos construtores, sugerindo viagens de novo. Esses maçons da Idade Média não eram apenas trabalhadores. Eles tinham uma corporação definida, com seus rituais e suas lendas, com uma espiritualidade altamente desenvolvida. Será que essas lojas da Idade Média sobreviveram até 24 de junho de 1717 e formaram em Londres, como afirma a tradição maçônica, a primeira grande loja da maçonaria? Esta é uma teoria muito interessante, mas que deve ser rejeitada. Não havia lojas operativas abertas na Inglaterra. O sistema das lojas se dissipou mais ou menos com os grandes edifícios de pedras e quando começamos a mudar na época Tudor para construções feitas de tijolos. O resultado disso foi que pessoas que não tinham conexão alguma com o ofício dos construtores subitamente tornaram-se maçons. O mistério se aprofunda. As lojas dos construtores haviam desaparecido da Inglaterra. Então, como surgiu a primeira grande loja? Para resolver o mistério, vamos voltar ao lugar e à época em que oficialmente a maçonaria começou. Em 24 de junho de 1717, em Londres. Naquela noite, na taverna Goose and Gridiron, 4 grupos de homens decidiram se reunir e criar juntos o que chamaram de Grande Loja. Caros irmãos, vamos votar. Eles elegeram o primeiro grão-mestre da Grande Loja, Anthony Sayer. Ofereço minhas mais sinceras congratulações. A narrativa deste evento foi descrita alguns anos depois por alguém que havia se tornado famoso. O pastor James Anderson. Apropriadamente no dia de São João Batista, no 3º ano do reinado de Jorge I, ano Domini 1717, a assembleia e festa de maçons livres e aceitos foi realizada na taverna chamada Goose and Gridiron. E o paradoxo é que essa reunião de 24 de junho de 1717 foi o evento de fundação, porque pela primeira vez uma grande loja foi criada e estabelecida como maçonaria organizada. É um evento sobre o qual não sabemos nada. Nenhum documento sobreviveu, exceto por uma narrativa que foi, talvez, parcialmente reconstituída por James Anderson, 20 anos depois. Para apreciação, junto aos representantes da loja, para poder constituir a primeira grande loja maçônica. Isso é problemático. Não há nada que comprove que essa reunião realmente aconteceu. Não há provas históricas do momento da fundação da maçonaria moderna. A questão, portanto, é: quem eram os membros e o que eles faziam? Naquela época, a Grande Loja de Londres reuniu pessoas de origem modesta, pequenos lojistas, comerciantes, artesãos, pessoas muito humildes. Enfim, o modelo que reproduziam era de uma fraternidade. A fraternidade é muito difundida na Europa desde o século XI. Na
na Idade Média, a vida era muito difícil. Não havia sistema de auxílio social. Não havia ninguém para ajudar os trabalhadores e suas famílias nas dificuldades. Essas pessoas, portanto, decidiram reunir dinheiro em um fundo comum e ajudar umas às outras. Em Londres, em 1717, as pequenas organizações chamadas lojas ainda tinham uma função de apoio mútuo. No início do século XVIII, a ideia de apoio mútuo já não era mais suficiente para reunir as pessoas. Uma nova sociedade mercantil e de lazer estava emergindo. Os homens tinham outros ideais e vários tipos de clubes começaram a ser criados. Esse foi um período em que houve uma multiplicação de sociedades, de associações, de lugares para ir e socializar com outros homens. E eu acho que esse aspecto da sociabilidade, de se reunir com outros homens, é muito importante. Havia lugares em que os homens, talvez de diferentes religiões e princípios políticos, podiam se reunir devido à amizade. Isso parece muito maçônico. Também é uma das causas da maçonaria, mas ela existia mais amplamente. E o que a maçonaria oferecia, e as outras sociedades não, era um propósito muito sério. Homens que queriam transformar-se em pessoas melhores, onde iam aprender a tornar-se cidadãos de seus países. Outro clube oferece um retrato nítido deste novo estado de espírito. Desde 1660, a Royal Society tinha como objetivo reunir diferentes tipos de indivíduos para o estudo da ciência. Ela tinha um sucesso considerável e, graças a isso, a revolução científica difundiu-se na Europa com o trabalho de Isaac Newton. De repente, veio a constatação de que o mundo obedece a regras que podem ser formuladas pela mente humana. Agora, nós sabemos que a maioria dos membros da Royal Society estavam interessados naquele clube maçônico que estava começando a emergir. Então é importante considerar essa nova ciência como não inteiramente científica. Eles ainda estavam interessados na alquimia, por exemplo. Estavam interessados no hermetismo e em muitas coisas que nós não consideramos científicas hoje. Mas os membros da Royal Society estavam mesclando todas elas, e a maçonaria era o veículo lógico para fazer isso. Muito rapidamente, uma verdadeira moda maçônica tomou conta de Londres. Era um sucesso que envolvia todas as classes sociais. O número de lojas mais que dobrou. Em 1723, apenas em Londres havia mais de 30 lojas. E aquilo tudo explodiu em poucos anos. Nobres, plebeus, comerciantes, todos em Londres diziam: ei, essa é a última moda. Não era como os velhos clubes. O líder de mercado agora eram os clubes maçônicos, as lojas. Uma das coisas que impressionava as pessoas era que elas não podiam escrever os rituais. Os rituais não podiam ser impressos. Era proibido publicar estes primeiros rituais. Entretanto, alguns registros sobreviveram. Os membros da loja sentavam-se em torno de uma mesa apoiada em cavaletes. Sobre o tablado, eles desenhavam aquilo que chamavam de loja. Havia 2 colunas e então acrescentavam outros símbolos e ferramentas. Só depois eles iniciavam a reunião da loja. Depois, os desenhos eram apagados e o jantar era servido. O imaginário associado aos rituais da maçonaria é comprovadamente muito poderoso e atraente. E reúne outros elementos importantes, como a música, como as vestes em si, o que acabava sendo interessante. Os primeiros maçons de origem modesta estavam para ser rapidamente substituídos. O efeito da moda começou a atrair pessoas com um perfil muito diferente. Os nobres e os cavaleiros começaram a fazer suas aparições. Sua entrada selou definitivamente o destino da instituição. Pouco mais de 2 anos depois de sua criação, a Grande Loja de Londres e Westminster recebeu um novo grão-mestre.
Jean-Théophile Desaguliers. A chegada de Desaguliers foi um evento considerável, que talvez não tenha sido percebido assim na época, mas que foi, na realidade, uma verdadeira revolução, porque Desaguliers não era um João Ninguém. Jean-Théophile deixou a França com seus pais quando era criança. Eles eram protestantes fugindo da perseguição que se seguiu à revogação do Édito de Nantes. Ele fez uma carreira brilhante. Depois de estudar em Oxford, tornou-se ministro da Igreja Anglicana, membro da Royal Society e seguidor de Newton. Por toda a vida, ele foi um cientista apaixonado e uma das forças motrizes da Revolução Newtoniana. A Royal Society de Londres teve alguns membros muito famosos, como Charles Darwin. Foi a primeira organização a colocar a experimentação no centro das pesquisas científicas. Keith Moore é o guardião da memória de seu venerável corpo. Desaguliers deixou sua marca na instituição. Ele estava no centro de uma rede de pessoas que eram interessadas na ciência, mas não apenas ciência. Ele falava francês muito bem, falava latim muito bem, e ele dava palestras em 3 línguas. Então sua rede de contatos não era apenas britânica, ela se estendia para o continente também. Os trabalhos de Desaguliers são cuidadosamente preservados na Royal Society. Esses arquivos originais são testemunhas do ambiente científico em que ele viveu e trabalhou. Aqui nós temos uma descrição de alguns dos experimentos de Sir Isaac Newton sobre luz e cor, feitos diante da Royal Society, por J.T. Desaguliers. Então, estes são os relatos de Desaguliers repetindo os experimentos de Newton. Aqui nós temos a luz branca fracionada em seus componentes: vermelho, laranja, amarelo, verde. E aqui, na ordem inversa. Muitos dos maiores cientistas desse período eram grandes colecionadores, o que custava, é claro, muito dinheiro. Ou no caso de Desaguliers, ele precisava de uma considerável quantia de dinheiro para pagar as experiências e equipamentos. E dizem que a casa dele era absolutamente repleta de equipamentos. E ele precisava disso para suas experiências, precisava disso para dar apoio às palestras públicas que ele ministrava. Ele foi um grande divulgador da ciência newtoniana, da filosofia newtoniana. Então, ele entrou para o clero para conseguir uma renda. A Royal Society o ajudava em termos de engenharia de projetos, e os círculos maçônicos também permitiam que ganhasse a vida através de patrocínios. Como muitos outros cientistas ou artistas da época, Desaguliers usava assim a maçonaria para contatos profissionais e lobby, a fim de obter os meios necessários para seus experimentos. Nos 2 anos seguintes, sob sua óbvia influência, uma classe social completamente nova entraria para a loja. Primeiro, alguns aristocratas e depois a nobreza, que frequentemente pertenciam à comunidade científica. E, finalmente, como culminação de seu trabalho, em 1721, ele consegue eleger como grão-mestre da Grande Loja de Londres o Duque de Montagu, que, na época, era o homem mais rico da Inglaterra. Há uma ironia nisso, porque os maçons, é claro, alegam que na loja maçônica todos são iguais, estão nivelados, que as diferenças sociais são amplamente ignoradas. Mesmo assim, estavam desesperados para se tornarem respeitados através de membros da nobreza, por terem líderes na hierarquia social, no governo entre eles. Desaguliers conseguiu essa transformação não apenas pela mudança dos indivíduos, mas também por abalar as estruturas. Em 1721, ele pediu a um pastor escocês desconhecido, James Anderson, para redigir uma constituição cujo propósito era organizar os maçons e seu estilo de vida. O pastor vivia muito modestamente e, por volta de 1720, teve diversos reveses financeiros. Ele estava afogado em dívidas e sua situação era precária.
Para sobreviver, ele elaborava a árvore genealógica sob encomenda. Nestas genealogias completamente inventadas, ele criava para seus clientes uma linhagem famosa e de prestígio. Pediram a ele para fazer a mesma coisa por um novo clube, a Grande Loja. Anderson não elaborou apenas as regras, mas também uma história para a instituição. No entanto, não eram as ideias de Anderson expressas ali, mas a dos líderes da nova Grande Loja, e em particular a de Jean-Théophile Desaguliers. Tudo o que ele escrevia era verificado por um comitê e depois aprovado antes da divulgação. Foi dessa maneira que nasceu a famosa Constituição de Anderson. Para corroborar seus relatos, Anderson mergulhou nas histórias dos construtores da Idade Média, incluindo, é claro, os notórios antigos encargos. Ele era um acadêmico da maçonaria, um dos primeiros acadêmicos da maçonaria, porque ele fez uma pesquisa nos antigos documentos e os interpretou para os seus contemporâneos. O que dali por diante passou a ser chamado de Constituição de Anderson. É provavelmente o texto mais fundamental produzido pela maçonaria. Eles tinham uma influência enorme. Ele foi traduzido em francês, alemão e italiano no início de 1730, quando a Grande Loja emergiu na Europa e no que viria a se tornar os Estados Unidos da América. Anderson viria a relacionar os membros do novo clube maçônico de Londres aos construtores da Idade Média. Inventou uma ligação com os construtores enquanto ainda alegava que os verdadeiros ancestrais dos maçons eram também os diversos líderes mundiais desde Adão. Esta mentira foi de fato política. Dessa maneira, ele criou legitimidade para os novos líderes da loja, que também eram da classe dominante da sociedade inglesa. Esse trabalho de Anderson foi muito importante para estabelecer a autoridade moral dessa nova organização. Se você pudesse entrar para um clube que foi aberto na semana passada, ou se tivesse a opção de entrar para um clube que foi iniciado há 1000 anos ou há 2000 anos, qual deles você escolheria? A tendência natural é escolher o mais antigo e não o mais novo. Com os regulamentos do livro das Constituições, podemos ver um padrão emergindo, no qual Londres é o centro, e expande-se para fora, atraindo as outras lojas, abrindo lojas, deliberadamente estabelecendo lojas, sob uma estrutura centralizada, com um certo grau de controle envolvido em tudo. O sucesso foi tanto que as novas lojas sentiram que as tavernas já estavam pequenas demais. Em um curto período de tempo, eles construíram seus próprios locais de reunião, os chamados templos. O mais antigo desses templos foi construído em 1735 pela loja Canongate Keweening, em Edimburgo. Este edifício, que está preservado, foi testemunha da atmosfera dessas primeiras reuniões e, acima de tudo, do crescente sucesso da maçonaria. As mentes por trás deste sucesso foram um pastor escocês e o filho de um refugiado francês. Anderson e Desaguliers eram estrangeiros naquela Londres do século XVIII. Ele era tratado como um forasteiro nas ruas. Ele era um clérigo não conformista. Ele era meio marginal. A loja maçônica oferecia um espaço no qual ele era totalmente aceito como um irmão. Desaguliers, tendo passado pela perseguição religiosa, pode ter sido atraído pela ideia da maçonaria de tolerância e respeito das pessoas entrando. Há uma frase ótima no primeiro encargo maçônico de Anderson sobre a maçonaria ser o centro de união que reúne todos aqueles que, de outra forma, teriam mantido uma distância perpétua.
A Inglaterra e a Escócia foram unidas em um único reino. Depois de anos de guerra civil, de caos político e religioso, parecia que uma paz precária era possível. No entanto, os escoceses não eram muito apreciados na Inglaterra na época. Por que então Desaguliers escolheria um escocês para elaborar a Constituição? A explicação está talvez numa viagem profissional que Desaguliers fizera à Escócia alguns meses antes. Em Edimburgo, ele entrou em contato com uma instituição misteriosa, a loja Mary Chapel. Seria uma loja maçônica como aquelas de Londres? De qualquer forma, Desaguliers descobriu-se em um lugar cuja construção usava símbolos maçônicos que eram conhecidos dele. Acima de tudo, parecia mais antigo do que qualquer uma das lojas inglesas. A loja Mary Chapel ainda existe e tem atas de suas reuniões de muitos séculos atrás. Excepcionalmente, Evan Rutherford e Joseph MacArthur, ambos membros dessa loja, concordaram em permitir a filmagem pela primeira vez do relatório original que narra a visita de Desaguliers há 300 anos. Nesse dia, o Dr. Jean Théophile Desaguliers, membro da Royal Society e capelão ordenado de Sua Graça James, o Duque de Chandois, antigo grão-mestre e grão-mestre das lojas maçônicas da Inglaterra, estando na cidade e desejoso de encontrar-se com o guardião e com os mestres maçons de Edimburgo, foi devidamente autorizado. E estando ele devidamente qualificado em todos os pontos da maçonaria, eles o receberam como irmão em sua sociedade. Parece bem claro para mim, com esta ata, que o Dr. Desaguliers, tendo trabalhado na cidade de Edimburgo, tomou conhecimento da loja e de sua operação, porque desejou reunir-se com o guardião e os mestres maçons de Edimburgo. Então era desejo dele vir à loja. Eles o testaram para garantir que era realmente um maçom. Ele era um ex-grão-mestre da Inglaterra, como se denominava, mas eles queriam ter certeza. Eu tenho certeza de que eles se sentiram honrados com a visita à loja de Edimburgo. E eu acredito que ele já havia percebido que naquela época ela já existia há um tempo considerável. E certamente ele apreciou a antiguidade da loja. Ele decidiu que um escocês... Ele deve ter conhecido Anderson em Londres antes disso. Um escocês, um maçom escocês, seria o melhor meio de definir a Constituição, porque ele realmente conhecia os assuntos maçônicos. As circunstâncias sob as quais a maçonaria surgiu oficialmente em Londres ficaram mais claras. No início havia pequenas organizações de ajuda mútua. Depois, a nobreza e os cavalheiros interessados em ciência e em busca de uma dimensão espiritual assumiram o controle. Por fim, Desaguliers usou a maçonaria a fim de criar uma instituição e deu a ela regras e uma história. Os rituais maçônicos ligados aos construtores foram emprestados essencialmente através da pesquisa de Anderson, usando por um lado os antigos encargos e por outro um certo número de tradições escocesas. Estas tradições vieram de lojas de comerciantes escoceses que, como Mary Chapel, já existiam há muito tempo. E aqui nós temos um novo mistério a resolver. Quem são esses maçons escoceses que precederam os clubes de Londres em mais de 100 anos? A fim de entender a chave das verdadeiras origens da maçonaria, a chave escocesa, nós precisamos recorrer a David Stevenson. Há 25 anos ele vem estudando os arquivos das lojas escocesas, fascinado pelo espírito desses construtores. Vejam só os feitos deles. Olhem em volta, o cenário medieval.
Há grupos de residências com 2 andares e também abadias e catedrais altíssimas, construções incríveis. Incredible achievements. Os maçons dizem: nós somos os verdadeiros arquitetos. Deus fez o universo. Nós construímos os edifícios de Deus na Terra. Deus era um construtor e nós também. Estes construtores escoceses passariam por profundas mudanças. Um personagem enigmático provocaria uma revolução no mercado. William Shaw foi apontado como mestre de obras pelo rei James I no fim do século XVI. Na Escócia, nós o chamamos de pai da maçonaria moderna. E a razão para isso é que nós sabemos que algo estava acontecendo no mercado dos construtores, na construção aqui na Escócia. William Shaw, um servo civil, um empregado da coroa, entrou em cena e as coisas mudaram. E William Shaw levava seu trabalho muito a sério. Ele reorganizou completamente as lojas escocesas que até então eram completamente desreguladas. E, para fazer isso, em cerca de 2 anos, ele escreveu 2 textos fundamentais que nós chamamos de Estatutos de Shaw. Os Estatutos de Shaw são 2 textos jurídicos aprovados em 1598 e 1599 pela Coroa da Escócia. Pela primeira vez, estes textos organizaram os maçons escoceses em entidades chamadas lojas e os submeteram a obrigações administrativas. Em Edimburgo, William Shaw confere à loja Mary Chapel o título de loja mais antiga do país. Excepcionalmente, Evan Rutherford e Joseph MacArthur estão dispostos a nos mostrar seus manuscritos mais preciosos. Este container tem os 2 primeiros pequenos livros da loja de Edimburgo, Mary Chapel, número 1. Este registro começa em 1598. É a primeira vez que esse documento é mostrado ao público. Este é o primeiro estatuto de Shaw e, como você pode ver, assinado por William Shaw, mestre de obras. O que torna a loja de Edimburgo muito diferente de qualquer outra loja é que nós temos registros que datam de 400 anos, desde 1599, e incluem o primeiro dos nossos livros de atas, os Estatutos de Shaw. Eles foram inscritos em nosso livro por William Shaw, que era mestre de obras naquela época. A melhor providência de William Shaw foi insistir que cada loja tivesse um secretário para manter os registros por escrito. O que mais um historiador poderia querer dele? Eles começaram a cobrar taxas específicas para a admissão. Eles organizaram mais as coisas, por assim dizer. E então, nesse sentido, ele inventou a maçonaria moderna, com a formalização de reuniões, etc. Eles ganham a vida destruindo coisas. E no meio dos escombros, eles acabam encontrando grandes negócios. Demolidores, hoje, 6 da tarde, no Nat Geo. Você nos melhores lugares. Novo Citroën C4 Lounge. Conforto sem limites. Citroën Creative Technology. Um acidente genético
nem sempre é uma tragédia. Eu passei por mais de uma dúzia de cirurgias antes dos 10 anos. Mas é sempre um desafio que exige coragem. Eu descobri que, na verdade, eu era XX e não XY. Eu não era um homem sem testículos, eu era um homem com uma vagina. Casos reais, exemplos de vida, histórias extraordinárias. Quarta, a partir das 7 da noite, no Nat Geo. O melhor de 2 canais no novo Fox Life. O consultório do Dr. Oz está sempre cheio. E as queixas dos pacientes podem ser as suas. Eu me sinto Sou uma completa devoradora de carboidratos. Acordei bem depois disso. Eu fico muito sofri de ansiedade. Assuntos sérios levados de uma maneira bem descontraída. Você é esperto. Eu sei. Sim, você é esperto. Dr. Oz. A partir de janeiro, no novo Fox Life. Bom dia. Good morning, sweetie. Did you sleep well? O que aconteceu com a mamãe? Pirou? Sorry, son. I have no idea. Meus pais viraram gringos. Meus pais viraram gringos. Coffee? Às vezes parece que todo mundo está falando inglês menos você. Conheça a English Town, a maior escola de inglês online do mundo. Aprenda 50% mais rápido com professores nativos. Ligue 0800 605 1414. Englishtown.com.br, o curso de inglês oficial da seleção brasileira. English Town! Em janeiro. Durante todo o mês, semanas especiais com o melhor do Nat Geo. Descubra todo o potencial do seu cérebro nas noites mentais. Tem muita coisa acontecendo no seu cérebro que você não tem consciência. Estilos de vida tão diferentes que para alguns são tabu. Dos produtores aos traficantes e viciados, tudo sobre a mais lucrativa indústria do século XXI. Drogas S.A. Quando você prova, não tem volta. As novas descobertas da medicina. Cirurgias de risco. Em janeiro, no Nat Geo. A seguir, Tabu. No Nat Geo. Os estatutos de Shaw também consolidaram o antigo costume dos construtores, a palavra maçom. Dependendo de onde você estava, que nível alcançou, que estudos já fez, você receberia uma certa palavra ou um certo aperto de mão. Handshake. Segundo os estatutos de Shaw, era costume nas lojas escocesas da época, um mestre maçom não tinha o direito de dar trabalho para um trabalhador que pedisse por ele, a menos que o maçom desse a ele a chave correta, que era o código maçom. E por fim, há uma outra coisa intrigante nestes estatutos. Algumas palavras carregadas de significado e história, envoltas em um tipo especial de espiritualidade, a arte da memória. Ele estava imaginando um meio pelo qual os construtores preservariam seus segredos. Ele sabia que eles eram analfabetos, que não sabiam ler e escrever. Então, ele disse, durante o ano, vocês precisam memorizar uma coisa. E todos os anos serão testados na sua capacidade de repetir isso na loja diante de todos os outros. É claro que é uma surpresa encontrar não apenas uma alusão, mas uma referência muito clara à arte da memória em um texto que deveria regular o trabalho nas lojas maçônicas operativas. Porque é óbvio que, com a arte da memória, é uma tradição extremamente antiga, uma tradição intelectual que, de repente, aparece. A arte da memória é uma técnica de memorização muito antiga. Na antiguidade, ela foi usada pelos tribunos gregos e romanos para memorizar discursos longos. A originalidade deste método é que ele é baseado inteiramente na imaginação. Você imagina um edifício.
Você entra nesse edifício e anda por ele. E você visualiza. Você registra. Coloca em sua memória diversos objetos e lugares deste edifício. E conforme você caminha e percorre o edifício, fazendo suas definições, você liga uma ideia sobre a qual quer falar a cada lugar na ordem certa. E depois, na hora de fazer seu longo discurso, na sua mente você volta a entrar no edifício e recolhe as ideias nos lugares e objetos. É provável que a arte da memória tenha sido usada na loja a fim de memorizar os rituais. Essa técnica também permitiu que esses comerciantes construíssem dentro de si uma casa e um templo. Ao entrar no templo, eles faziam uma jornada interna. Em outras palavras, William Shaw incentivou esses homens a desenvolver sua própria personalidade. Ele sabia que havia alguma coisa dentro das lojas dos construtores que valia a pena preservar. Isso, é claro, levanta a questão: como ele sabia o que queria preservar? E eu acho que a resposta é simplesmente porque ele era um membro da loja. Eu acho que ele foi o primeiro maçom. William Shaw morreu em 1602, apenas 3 anos depois da publicação de seus textos. Entretanto, seu sistema de lojas continuou a funcionar. E é provavelmente aqui que chegamos à chave do mistério da história da maçonaria. Um novo fenômeno iria ocorrer, sem dúvida. As lojas dos construtores iriam aceitar em seu meio, de tempos em tempos, homens que não eram do ramo. Estes recém-chegados ficariam conhecidos como cavalheiros maçons. Os primeiros a entrar para estas lojas eram aristocratas que trabalhavam para o governo e que eram responsáveis pela construção de diversos palácios reais e castelos, coisas desse tipo. Então, havia uma conexão entre os construtores e estes aristocratas, uma conexão de trabalho. Eles chegavam, eram iniciados e era a última vez que a loja os via. Eles não queriam participar da organização social, só estavam intrigados por seus segredos e pelos rituais. O papel dos cavalheiros maçons na história da maçonaria foi essencial. Um desses cavalheiros maçons ilustra perfeitamente o estado de espírito destes homens. Sir Robert Moray, iniciado, por ironia da história, na loja Mary Chapel. Ele era general contramestre do enfraquecido exército escocês perto de Newcastle. E diversos membros da loja de Edimburgo estavam claramente envolvidos com o exército. Então o admitiram como membro da loja. O rei disse sobre Robert Moray que ele era um homem que tinha uma igreja própria. Ele era seu próprio chefe, com suas crenças próprias. Eu acho que ele era um maçom único, também que tinha sua própria maçonaria. Na época de sua iniciação, Robert Moray recebeu uma marca de maçom, um símbolo, o pentáculo. A marca é uma antiga tradição dos construtores. Cada maçom era obrigado a marcar suas pedras a fim de receber seu salário. Durante a vida toda, Murray se identificou com esta marca e a utilizou em diversos documentos, principalmente nas cartas que enviava a seus correspondentes. Ele não escolheu uma marca aleatória. Ele escolheu o pentáculo, que é um símbolo muito antigo com uma grande carga de significado simbólico. Ele aprendeu bastante naquela reunião que ele poderia confiar na sua marca pelo resto da vida sem mesmo ter de voltar a uma loja. E depois, ele tornou-se a principal força, eu acredito, por trás da fundação da Royal Society. Isso tudo poderia ser pura obra do acaso? Nós encontramos Robert Moray de novo em Londres, apenas 50 anos antes da criação da Grande Loja. E foi ele que se tornou uma das figuras principais da fundação da Royal Society.
Foi devido à influência de Moray sobre a família real inglesa que a Royal Society obteve sua própria sede e seu nome. Então ele foi uma figura muito importante, sem dúvida, a partir de 1666. E também dizem, é claro, que ele era um maçom. Sua filosofia era, seja isso considerado ou não maçônico, de muita tolerância. E ele misturava-se com homens de todos os tipos e crenças. E isso tornou-se uma das maiores características da Royal Society. Ninguém ali discutia religião ou política. Eles se socializavam e falavam de ciência. Houve outros Robert Morays, outros cavaleiros maçons que foram iniciados nas lojas escocesas. Eles iriam a ser os vetores de um novo sentimento de fraternidade, porque alguns deles acabaram introduzindo na Royal Society um estado de espírito que mais tarde caracterizaria os primeiros clubes maçônicos de Londres. E esse, para mim, é um período fascinante, porque tem a grande pergunta que ninguém ainda respondeu satisfatoriamente. Por que eles fizeram isso? O que estavam fazendo? Eu acho que a coisa mais próxima é uma ideia que estava se desenvolvendo nos 30, 35 anos anteriores. Eles estavam procurando uma forma de diminuir a distância, de passar por cima das dificuldades políticas e religiosas e conseguir reunir as pessoas. Poderíamos considerar que esses cavaleiros maçons e os construtores escoceses que os receberam eram maçons? A maçonaria foi inventada pelos escoceses no século XVI ou pelos londrinos em 1717? Os escoceses acreditam que ela começou lá. Os ingleses acreditam que começou na Inglaterra. A questão são palavras absurdas como operativa e especulativa, sendo aplicadas à maçonaria. E a hipótese é que apenas a forma especulativa poderia ser válida, que só se pode ver o que está surgindo a partir do momento em que a grande loja foi estabelecida. É uma questão de definição. Depois que surgiram lojas com iniciações maçônicas, com homens que não eram construtores dentro delas, isso parece maçonaria para mim. Houve um tempo, no fim do século XVII, em que havia maçons antes mesmo de haver lojas. E, provavelmente, antes de alguém falar em maçonaria. E eis a nossa história real. Eles prometeram restaurar os templos dos cristãos. As relações interpessoais, longe das vicissitudes das guerras e conflitos, favoreceram o aparecimento de um novo elo, a fraternidade. O simbolismo da maçonaria por acidente histórico serviu como a base sobre a qual foi transplantada a necessidade de contato humano sem qualquer rótulo específico. Esta é uma necessidade humana que sempre fez parte da história do homem. Com sua mitologia das construções, a maçonaria quis ilustrar a imagem da construção interna do homem. Com seu objetivo de elevar o homem terreno até os céus, a maçonaria alega trazer uma nova espiritualidade. Uma espiritualidade cuja força veio das inter-relações humanas. Muitos elementos diferentes, assim, foram reunidos para criar a maçonaria. Os construtores escoceses, os antigos encargos ingleses, o surgimento dos clubes londrinos, a criação de organizações de ajuda mútua. Uma elite obcecada tanto pelas relações interpessoais quanto pelo progresso científico. Todos esses fatores foram reunidos e se fundiram para criar uma das partes mais fascinantes da história humana. Uma história rica, sobre a qual as pesquisas estão apenas começando. Uma história que continua a ser escrita. Versão Marshmallow São Paulo.
Até onde você iria para ter